Nós vamos retomar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, agora entrando nas instruções dos Espíritos. E a gente lembra sempre que essas instruções fazem parte de uma sessão que Kardec criou, ou de sessões que Kardec criou, uma para cada capítulo, onde ele apresenta para nós mensagens que chegaram de uma forma espontânea durante os trabalhos da sociedade naqueles anos todos, abordando esses temas morais. E aí então Kardec, fazendo uma seleção, acabou agrupando-as nessas sessões das instruções. Então aqui para nós, nesse nosso primeiro item, ou nesse primeiro tema das instruções desse capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, o primeiro item é a lei do amor. E aqui nós temos 3 mensagens, nós vamos abordar as 3 hoje, porque o tema é o mesmo, acrescentando para nós assim pequenas variações no ponto de vista. Então nós temos o espírito Lázaro, exatamente aquele que conviveu com Jesus, muito amigo de Jesus naquela época, aquele da ressurreição de Lázaro, segundo as tradições cristãs. Bom dia, Nando, bom dia, Andréia. Depois nós vamos para Fénelon, que nós já estudamos também, um espírito que viveu aí no século XVII, se eu não me engano, e foi um teólogo, um grande trabalhador da Igreja Católica. E depois nós fechamos com a mensagem do espírito Sansão, que na verdade, no francês, óbvio, ele vem como Sanson, que foi um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muito amigo de Kardec, que após a sua desencarnação, aliás, esse é um fato muito interessante, que após a sua desencarnação, no seu próprio velório, ele já trouxe uma psicografia, já trouxe uma mensagem, já deixou uma mensagem, com 8 horas após a sua desencarnação. Então isso mostra que o espírito bem equilibrado, ele desencarna também, demonstrando esse equilíbrio. Então o Sanson participa aqui das mensagens da Constituição, na verdade, da doutrina espírita também. No início ele se beneficiava daquele conteúdo, depois ele passou de beneficiário a contribuinte para a formação da doutrina. Então aqui na lei do amor, eu acho que, como o próprio nome diz para nós, a lei do amor ela é a expressão máxima dos ensinamentos de Jesus, e ela vai se depurando, como se nós pudéssemos fazer uma comparação da lei do amor, ou do amor mesmo, do sentimento amor com uma pedra preciosa. Ela existe cravada no solo, e depois ela começa a ser depurada, limpa, depois acaba sendo fundida e depois tomando seu formato, ou uma pedra preciosa que sai suja e começa a passar por diversas lapidações, por diversas fases nesse processo de lapidação, até tomar o formato de um diamante puro, como a gente vê. Então, na verdade, o amor é um sentimento que faz parte de todos nós. Quando nós vemos hoje, aliás, é muito comum nós vermos isso, uma pesquisa recente, inclusive, foi publicada, que era meio óbvio, mas a gente lembra que para a ciência o óbvio não vale. Para a ciência é necessário que nós comprovemos. Então é óbvio que o Sol existe, mas para a ciência nós precisamos mapear o Sol, medir sua distância, medir toda a sua constituição. Então, para a ciência, dentro do campo veterinário, estava dizendo assim, de fato os animais sentem amor pelos seus donos. Então, como eu falei para vocês, parece que é óbvio, mas a ciência precisa investigar. Então nós vemos que desde os reinos inferiores, nós temos grandes demonstrações afetivas por parte dos animais. Claro que dentro ainda do seu campo primitivo, do seu limite, mas são demonstrações absolutamente contundentes, claras, inequívocas. Então, desde os reinos mais primitivos, esse sentimento já começa a ser elaborado e também já traz as suas manifestações. Então o germe do amor é um sentimento que faz parte da natureza
animal. Com o passar do tempo, conforme a própria razão vai se desenvolvendo, porque a gente lembra sempre que tanto a moral como os sentimentos, eles dependem de um direcionamento intelectual. Não pode ser algo simplesmente que existe e vive solto por si só. Ele vai se desenvolvendo conforme o indivíduo vai se libertando dessa fase primitiva e vai desenvolvendo seu aspecto intelectual. Então, ao chegarmos na condição humana, e como eu falo para vocês, existe uma frase que é muito dita, que ela me incomoda muito, que pessoas dizem assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Né? Então, aí eu fico pensando assim, né, eu devia pegar esse indivíduo e colocar lá no meio da selva africana para ver se ele realmente ama tantos animais. Na verdade, é um tipo de sentimento que a gente acaba focando nesse lado primitivo, instintivo, inferior do ser humano. Mas mesmo nesses indivíduos, eles acabam demonstrando o afeto por alguma coisa, como nós veremos daqui a pouco. Fenelon fala sobre isso. Então ele diz assim que mesmo aqueles que se distanciaram por algum motivo daquele afeto pela humanidade, é porque tiveram uma razão para que isso acontecesse. Mas não significa que eles estejam desprovidos desse mesmo sentimento. E é mesmo aqueles que provocam a violência, provocam todos esses traumas, né, em muitas pessoas, acabam também trazendo dentro de si esse germe, mais ou menos desenvolvido em determinados aspectos da sua existência. Então todos nós somos dotados, somos alimentados por esse sentimento. A Miriam lembrou, não é só ter um cachorro que fala e discute a relação, né? Pois é. Aí fica fácil de perceber como a coisa funciona. Então aqui a gente vai começar primeiro nesse panorama mais geral, o que Lázaro traz para nós a respeito do amor. Que é um sentimento, como eu falei para vocês, que para nós ainda é muito confuso. Porque nós trazemos uma mistura de apego, de sensualidade, de paixão, de desejo. Então nós vivemos aqui ainda influenciados constantemente por esses nossos instintos, fazem com que nós entendamos o amor de uma forma equivocada. É como se o instinto fosse aquela grande nuvem escura que acabasse impedindo o brilho do sol, pelo menos aqui sobre nós. Então os instintos acabam nos cegando, vamos dizer assim. Mas gradualmente, conforme a gente vai se desenvolvendo, essa nuvem vai se tornando cada vez menos espessa. Significa que mesmo naquele dia muito nublado, nós conseguimos ainda ver aquela claridade que irradia do céu, que irradia do espaço, né, do sol, e começa então a clarear onde a gente se encontra. O tempo vai passando, essa nuvem vai se dissipando, os primeiros raios de sol começam a se manifestar, os primeiros raios de sol começam a atingir diretamente, né, a incidir diretamente sobre nós, e aí então vamos sentindo aquele calor cada vez mais intenso, até que chega o momento em que todo esse sol, toda essa nuvem se dissipa, e aí então o sol brilha em toda a sua intensidade. Porém, conforme Jesus já tinha passado para nós, aqui no nosso mundo, o amor ele não pode ser observado, percebido em toda a sua plenitude. Mesmo por Jesus, que é o Espírito que, puro por excelência, como Kardec sempre lembra, que manifestou todo o seu amor pela humanidade, mesmo o amor que ele irradia sobre nós, é um amor que nós interpretamos equivocadamente. Tanto é assim, que eu posso dizer assim, que eu amo Jesus, mas Jesus não te ama porque você não faz parte da minha religião. Então, na verdade, o sentimento que irradia de Jesus, esse amor que irradia dele, é um sentimento incondicional. Não importa se você tem ou não religião, não importa se você acredita ou não acredita, não importa se você agrada ou se você ofende, o sentimento é o mesmo exatamente porque o amor nessa dimensão, ele é capaz de ultrapassar qualquer tipo de preconceito. Se entende naturalmente a essência do indivíduo, a essência de todos os seres, e não simplesmente as suas preferências, porque as preferências são tendenciosas de acordo com as experiências que cada indivíduo vive. Hoje, por exemplo, fazendo uma interpretação sobre mim mesmo,
Eu posso dizer que eu torço para esse time, eu gosto de viver em tal lugar, eu tenho tais preferências musicais, eu tenho tais preferências para isso ou para aquilo. Mas no passado, influenciado por outras experiências, nada disso fazia parte das minhas preferências. Eu podia ter vivido numa época em que não havia time de futebol, as músicas que eu gosto não existiam, eu podia viver em outro lugar, com outras pessoas. Então, na verdade, nós vamos moldando essas nossas preferências, a nossa personalidade, o nosso caráter, de acordo com a experiência que cada um vive. Então, quando nós pensamos em Jesus como um espírito que olha para a humanidade e despeja sobre ela esse amor incondicional, é exatamente por entender essa essência. Mas nós, pelo fato de não nos lembrarmos do passado, muitas vezes não sequer acreditarmos no passado, olá, ajuda fraterna, sequer acreditarmos no passado, nós então focamos toda a nossa existência nesse momento. E aí então nesse momento eu tenho as minhas simpatias, eu tenho as minhas antipatias, eu tenho as minhas preferências e tenho aquilo que eu não gosto. E aí então quando nós falamos que Jesus me ama, naturalmente ele me ama baseado naquilo que eu me entendo hoje. E se você é diferente, significa que você não é amado. Imaginarmos, por exemplo, que Jesus, como os Espíritos trouxeram para nós, aqui no Livro dos Espíritos, que Jesus é o Espírito que seria a referência de elevação. Qual o Espírito mais elevado que nós podemos colocar como mestre, vamos dizer assim? E a resposta veio de Jesus. Então, observar Jesus na sua condição, no seu trabalho, na sua forma de viver, na sua forma de existir. E naquela condição, sendo ele como referência, eu posso ser, por exemplo, muçulmano e interpretar equivocadamente aqueles ensinamentos que chegaram naquela filosofia e me transformar num homem-bomba. Eu deixarei de ser amado por causa disso? Obviamente que não. Estarei submetido a leis que vão despertar a minha consciência, que vão me trazer de volta ao eixo evolutivo, me arrastando daquele desvio que eu tomei de acordo com as minhas crenças, com as minhas preferências. Basta a gente lembrar, por exemplo, que hoje aqueles homens que são os fanáticos religiosos das mais variadas religiões, muitos deles no passado eram de outras crenças. Muitas vezes sequer conheciam alguma crença. Então Jesus nos olha pela nossa essência e compreende as nossas limitações. Então, para que nós vivamos um sentimento como esse, de um amor pleno, de um amor absoluto, dentro dessa condição de espírito elevado, nós precisamos primeiro nos desprender daquilo que para nós é mais primitivo. É aquela nuvem, mais uma vez, que acaba nublando o nosso céu, impedindo então o brilho do sol. Mas a claridade está presente. Quando nós pensamos, como eu sempre trago para vocês esse exemplo, bom dia, Osmar, um traficante de drogas, para a maioria das pessoas da sociedade, esse traficante tem que arder nas profundezas do inferno, tem que sofrer tudo aquilo que ele fez sofrer. Mas mesmo esse indivíduo que comete todos esses erros, esses equívocos, e provoca tanto sofrimento na sociedade, é um indivíduo que também ama. Ele tem os seus filhos, ele tem seus pais, tem seus amigos. Então a gente pensa assim, né, como é que o amor se manifesta em algumas situações, porém em outras parece nunca existir. Quando nós falamos sobre Adolf Hitler, amava a sua cadela, amava a sua companheira, amava a sua família. É um sentimento que se manifesta. Então, na verdade, nós temos ainda flashes desse amor que se manifesta em alguns ambientes, pela nossa família, pelo nosso amigo, mas não por toda a sociedade. Não de uma forma absoluta por todos. Então nós temos ainda um amor seletivo, que depende do retorno, do estímulo que nós recebemos. Se é um estímulo positivo, eu vou desenvolvendo então o sentimento. Se é um estímulo negativo, eu vou isolando cada vez mais. Então o amor incondicional para nós é muito difícil. E é claro que quando nós falamos sobre o amor que é despendido por esses espíritos mais elevados, eles conseguem nos observar acima dessa faixa de sofrimento onde nós nos encontramos. Essa faixa de apego. Então nós pensamos assim, o amor que Dr. Bezerra de Menezes sente pelos brasileiros é o mesmo sentimento pela humanidade
Mas como é que ele consegue tudo isso? Depois de se desprender dessas camadas que acabam nos cegando. É aquele espírito que se encontra acima daquelas nuvens, que infelizmente acabam tapando o nosso céu. Então, na verdade, ele sente a irradiação direta do Sol e não sofre essa influência. Então nós vamos nos elevando cada vez mais conforme a gente vá se desprendendo desses apegos, dessas tendências, desses vícios que infelizmente ainda nos atingem nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos. Então vamos aqui para o nosso texto do Espírito Lázaro. Ele diz assim, então, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de vista, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então nessa fase a gente lembra que naquele momento em que as pessoas viviam aquele amor absoluto, bebendo da fonte, vamos dizer assim, porque já que estavam presentes, estavam ali vivenciando aquele contato, aquela interação direta com Jesus, sentindo inclusive o próprio magnetismo que ele irradiava. Eu me recordo de uma amiga que fez uma visita a Uberaba para conhecer Chico Xavier. E isso já são 15 anos mais ou menos. E ela então disse que quando se aproximou e tocou a mão do Chico, ela ficou muda. E no momento em que ela me contava isso, ela começou a chorar. Só pelo fato de lembrar de estar próximo, lembrar de ter aquele contato. Então não tenhamos dúvida de que todos aqueles que já estiveram nessa presença ou numa presença semelhante sentiram esse toque, sentiram essa vibração. Então nós vemos que o amor ele se manifesta pelas ideias, pelas palavras, pelas ações e também pelas energias, que envolve e contamina as pessoas. Então Jesus naquela época, quando ele começava então a lidar com as pessoas, levar a sua palavra, levar a sua mensagem e tudo mais, as pessoas viviam também, sentiam também o próprio contato, a simples presença. E isso fez com que elas, como foi colocado para nós aqui, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperanças, desceram ao circo. Ou seja, fala daquele circo romano, em que as pessoas se declaravam cristãs e eram perseguidas. Diferente daquela passagem de Pedro, né, quando disse que o galo cantaria 3 vezes e na terceira vez ele o trairia Jesus naquela época. E aí então quando perguntaram, você conhece, você estava com ele? Ele falou, não conheço. Enquanto nós tivemos que outros que eram presos e falavam assim, você é seguidor dele? E eles diziam, sim, nós somos, então você vai preso. Ele falou, então nós vamos presos em nome do amor. Hoje para nós pode parecer algo meio sem sentido, né? Se nós pegarmos muitos espíritas na rua e prendemos e falava assim, fala se você é espírita ou não, se você for você é morto. Ele falou, não sou não. Isso por quê? Porque nós simplesmente vivemos hoje de uma forma diferente daquela época. E isso porque nós lembramos sempre que esses mártires foram aqueles que se destacaram, aqueles que foram marcados. Mas quantos foram aqueles que negaram? Quantos foram aqueles que não foram levados a esse circo simplesmente porque negaram o envolvimento com Jesus naquela época? Mas o problema não é aqueles que negaram. Não são esses que nós estamos focando, porque esses abriram mão da fé ou de se autodeclararem ou do compromisso por uma questão de fraqueza.
E mesmo esses que negaram não ficaram deserdados, porque faz parte da natureza daqueles indivíduos, fez parte da natureza daqueles indivíduos naquele momento evolutivo em que eles se encontravam. Mas nós falamos daqueles que se deixaram levar presos em nome desse amor que sentiam. Muitos vão dizer assim, nossa, mas gente muito tola para fazer isso. Na verdade, não. Na verdade, eles se entregaram acreditando naquela palavra, acreditando naquela mensagem, e mais do que isso, acreditando na existência do mundo espiritual. Sabendo que a destruição do corpo físico não acabaria com a vivência do espírito, e mais ainda, faria com que eles se aproximassem cada vez mais do mestre que eles abraçavam. Então todos aqueles que sentiam aquela mensagem naquela época, assim como todos aqueles que sentem e sentiram durante todas as gerações da humanidade, são aqueles que vivem esses sentimentos e se destacam por isso. Nós comentamos numa outra vez, bom dia pessoal, num outro estudo que nós fizemos, sobre o envolvimento dessas pessoas que vivem esse sentimento com alta intensidade, o envolvimento com o meio religioso. É curioso a gente perceber isso. Parece que as pessoas mais boazinhas, mais amorosas, mais generosas, sempre fazem parte de uma religião. Ou são padres, são sacerdotes, são missionários, seja lá como for. E na verdade nós percebemos que não são as religiões que transformam as pessoas assim. São as pessoas que naturalmente se aproximam dessas religiões pelo fato de ser um ambiente propício para a manifestação desse sentimento. Então acabam se tornando religiosas porque vivem o sentimento de religiosidade com grande intensidade mesclado com esse sentimento de amor. E elas acabam então se aproximando das religiões. Tanto que nós vemos assim que crianças que são levadas para essas religiões, essas crianças que são realmente mais espiritualizadas, lembrando que quando nós falamos em crianças, nós falamos em espíritos limitados no corpo físico de criança. São aqueles indivíduos que nascem já manifestando essa religiosidade e encontram naquele ambiente, quando bem direcionados, o ambiente propício para poderem manifestar aquilo que sentem. E assim acontece também para aqueles que trabalham, que praticam caridade. Eles vão naturalmente encontrando o campo de manifestação. E continua. Deixa eu ver aqui. Pois é, Fletcher, a gente vê que o problema das religiões durante a história da humanidade, ela acabou se misturando muito com os interesses e com a política humana. Acabou desvirtuando a filosofia, a mensagem em troca de poder, em troca de influência. Mas hoje nós percebemos que muito disso já começa a se modificar. Nós vemos realmente manifestações sinceras dentro desse ambiente, como também começamos a ver fora. Até porque muitos daqueles que viviam aquela pureza de religiosidade, aquela pureza do amor, percebem que essa visão corrompida que hoje as religiões acabam passando, fazem com que essas pessoas busquem de uma forma autônoma, vamos dizer assim, um ambiente que possa manifestar aquilo que sentem. Então se envolvem com obras sociais, se envolvem com atividades em nome da humanidade, pessoas que você pergunta assim, qual é a tua religião? Ele vai dizer, não tenho religião nenhuma. Mas nem por isso ele deixa de ser aquilo que ele é. Então nós vemos que houve realmente, lamentavelmente, um grande desvirtuamento das crenças, das religiões, fazendo com que o homem voltasse sua atenção muito mais para o mundo físico do que para o mundo espiritual, embora fale em nome de Deus. E isso é fácil da gente perceber quando você começa a fazer aquele sectarismo, aquela divisão. Não, você vai ser salvo, você não vai ser salvo, a minha igreja é melhor do que a sua, porque eu acredito, você não acredita. Isso tudo é uma visão humana. Mas a espiritualidade está dentro de cada um de nós. E continua. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso,
como a bolota oculta o carvalho. Seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Então nós falamos aqui daqueles indivíduos que ainda permanecem dentro dessa fase do instinto. E nós temos hoje o mundo assim. Nós temos uma relativa evolução social, uma relativa evolução tecnológica, mas ainda moralmente bastante frágeis. Exatamente porque, para que você possa exercer valores morais de um nível mais elevado, há a necessidade de um sacrifício do instinto. No caso, por exemplo, de você falar do sentimento de fraternidade, que é uma virtude. Essa fraternidade, que é uma virtude, ela, para você fazer com que ela se manifeste, há a necessidade de você deixar de lado os seus preconceitos, deixar de lado as suas barreiras. Então isso mostra claramente para nós que, para que um possa se manifestar, há a necessidade de sacrificar o outro. Porém, nessa fase em que a gente se encontra hoje, a tendência, a influência do instinto sobre nós, ela é muito maior do que aquilo que a nossa razão pede. Eis a grande dificuldade, então, que a gente vê. Então vemos hoje uma sociedade turbulenta, relações problemáticas, guerras, conflitos, fome, diferenças e tudo mais. Obrigado. Todos esses problemas acontecem por quê? Porque instintivamente é o que nós queremos. Mas nós gostaríamos que fosse diferente. Eu queria uma sociedade mais equilibrada, eu queria uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde todos pudessem viver em função do bem-estar do outro. Só que no momento em que nós passamos a nossa necessidade, a nossa razão fica em segundo plano e é o nosso instinto que se manifesta. Mas isso não significa que não haja amor. Existe ali aquele germe do amor ainda em manifestação, ainda aflorando. Como foi colocado aqui pelo Espírito Lázaro, ele disse para nós assim, é como a bolota que oculta o carvalho. O carvalho é uma árvore imensa. E ela nasce a partir de uma semente dessa bolota, que é pequena. Mas depois, quando ela começa então a germinar e começa a crescer, ela se transforma naquela árvore enorme. As sequoias, por exemplo, as maiores árvores do mundo, elas nascem a partir de uma semente que parece um caroço de azeitona. E quando suas raízes se tornam profundas e ela começa a crescer, ela vira então aquela árvore monstruosa. O sentimento do amor é a mesma coisa. Muitos de nós ainda trazemos somente sementes. Outra aquela semente com a folhinha nascendo. Outra já tem aquele talinho saindo da terra. Outro já tem manifestações maiores. Então é uma tendência para todos nós desenvolvermos esse sentimento. Fletcher colocou, será que Jesus tem alguma queixa dos espíritos perfeitos, onde ele habita? Espírito perfeito é perfeito, você não tem do que se queixar, né, Fletcher? Essa é a grande questão. Quando você atinge o nível de perfeição, todos têm as suas responsabilidades, todos têm o seu compromisso e todos vivem de uma forma harmônica. E mesmo esses espíritos perfeitos, quando observam aqueles espíritos no nível mais inferior, analisam compreendendo as suas limitações. E por isso, então, no trabalho do mundo espiritual, cada espírito está no seu próprio meio, contando já com as falhas, contando com as imperfeições, mas principalmente, o mais importante de tudo, é que valoriza-se muito mais as virtudes do que os defeitos, apesar dos defeitos existirem. Nós, por exemplo, vemos o seguinte, vamos falar do nosso meio, né, que às vezes a gente fica colocando religiões no meio dessa história. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos colocar no nosso meio. Você frequenta um centro espírita. E aí, então, no centro espírita você tem os seus dirigentes. Um presidente, um diretor, tem ali os coordenadores de tarefas, tem os trabalhadores. E aí você frequenta e, de repente, você acaba fazendo uma solicitação que você não é atendido da forma como você gostaria. A primeira coisa que você faz é sair reclamando. Não, porque aquele fulano, porque aquele lugar não é legal, porque ali eles não fazem, mas e aquilo que eles fazem que você não percebeu? E aquilo de bom que aquele trabalhador faz que você também não percebeu? Então, na verdade, nós destacamos, em virtude desse egoísmo que nós temos hoje,
Nós nos queixamos daquilo que nós não fomos atendidos, mas não percebemos todos aqueles que foram atendidos. Então um dirigente de uma casa espírita é um problema porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ele está fazendo tudo o que ele pode para poder manter aquela instituição funcionando na sua forma mais perfeita. Mas nós notamos apenas as imperfeições. Então essa é uma tendência natural que nós temos, nessa condição evolutiva, de percebermos aquilo que os outros não fazem, aquilo que os outros não têm e os erros que são praticados. Mas o indivíduo faz muita coisa, tem muitas virtudes e acerta muita coisa também. E por que nós fazemos isso? Porque ainda existe em nós aquele sentimento de competitividade, que nós queremos sermos melhores do que os outros. E não simplesmente vivemos fraternalmente. Flat colocou, nem Lúcifer, se queixou de não ser melhor. Não, na verdade, essa é uma história de carochinha, né, Flat? Não vale nem a pena, porque quando nós falamos em um espírito perfeito, ele é um espírito perfeito. Quando nós falamos sobre um anjo, o anjo já atingiu o estado de perfeição, e todas as conquistas morais que um espírito consegue alcançar, ele não se perde. Lembra que os ensinamentos que nós temos, que um espírito não retroage. Se você conseguiu alcançar um status de felicidade, um estado de felicidade, esse estado te pertence, você não tem por que se tornar infeliz. Se você conseguiu adquirir um valor moral, se você tem um sentimento de caridade dentro de você bem desenvolvido, sendo esse uma grande conquista, você não vai mais deixar de ser caridoso, porque isso faz parte de você. Então essa fantasia que nós temos hoje da mitologia, que fala que os anjos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e um desses anjos se tornou rebelde. Isso foge completamente à lei natural das coisas, porque na verdade todos nascem de uma condição primitiva e conquistam um estado de pureza. E quando você conquista, você não perde. Se hoje você diz assim, olha, eu não tenho coragem de matar ninguém, você sabe que você não vai matar ninguém, salvo se alguma coisa muito grave acontecer e o seu instinto se manifestar. Mas mesmo que você diga assim, olha, eu consegui alcançar uma condição que mesmo que eu tenha que enfrentar uma situação dessa, eu não tenho coragem. Se você fala que você não tem coragem, você não faz. É algo que te pertence. Então não pensemos na mitologia, dentro dessa fantasia de criar alguma coisa perfeita. Ninguém foi criado, todo mundo alcançou essa perfeição. Por exemplo, que é um exemplo bastante grosseiro para nós, mas ele é bem claro sobre isso, o canibalismo. Nós temos hoje tribos e indivíduos que praticam canibalismo naturalmente, faz parte da sua cultura. Nós temos coragem de fazer isso? De você saber que existe carne humana que você vai se alimentar? Só de pensar nisso já te dá uma aversão. E por que tudo isso? Porque nós entramos na época da civilidade. E a civilidade é uma virtude conquistada. Aí pensamos naquele avião que caiu nos Andes, em que os homens tiveram que se alimentar dos cadáveres dos companheiros que acabaram desencarnando e tudo mais. Ali é uma situação extrema. Em situação extrema, nós não sabemos como nós nos comportamos. A melhor referência que nós temos é uma vida em sociedade. Mas e durante uma guerra, por exemplo? Basta a gente lembrar que há 80 anos, quando nós tivemos ali 70 anos, né? Quando foi celebrado o final da Segunda Guerra Mundial, nós lembramos daquela época do exército soviético, após ali a decadência já do império do nazismo. Os soviéticos começaram então a invadir a Alemanha. Os soldados soviéticos, eles estupravam e matavam famílias, estupravam mulheres. Mais de 100 mil mulheres cometeram suicídio naquela época em virtude do estupro praticado ou da possibilidade de serem estupradas. Pais matavam suas esposas e suas filhas com medo da presença do exército soviético que estava chegando. Então a gente pensa assim, como é que a gente pode ver tantas pessoas cometendo suicídio dentro de uma situação extrema? E extrema no seu mais alto grau. A guerra proporciona isso. Então nós temos assim situações que, felizmente hoje, nós muito pouco temos contatos.
pelo fato da sociedade já ter alcançado um grau mais elevado de humanidade, de civilidade, e são raros os casos em que nós observamos hoje esse extremo. Ainda temos, mas são raros. Mas então nós percebemos o quê? Que essa raridade é resultado da transformação da sociedade, que é consequência da transformação do ser humano individualmente. Então, ao alcançarmos um estado mais elevado, uma conquista, o espírito não perde mais. Então é nisso que a gente tem que pensar. E isso se trata do quê? Da natureza dos seres vivos, que estão naquela constante de elevação, de progresso. Continuando para nós. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à vossa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, nesse final, Lázaro dá para nós aquela esperança de que, promovendo essa transformação gradual no nosso presente, nós colheremos no futuro próximo, médio e distante, em cada um na sua intensidade, esses frutos que foram semeados. Então hoje, a nossa boa vontade, claro que nós podemos dizer assim, todo mundo diz, nós não somos santos para agir dessa forma. Mas os santos agem como santos porque eles chegaram naquela condição. Porque antes de serem santos, em encarnações anteriores, eles viviam como pessoas comuns. Pessoas que agiam de acordo com as suas necessidades de sobrevivência. Então conseguiram, aí nós pensamos assim, mas nós não somos santos. Não somos, mas temos um grande potencial para realizar pequenas obras, e dessas pequenas obras elas aumentarem cada vez mais. Jesus disse, vindo de mulher, João Batista, e o maior, mas de onde eu venho, o amor é lei, o amor dele é maior que ele, ou seja, não regredimos, mas viramos, homens das cavernas, nos planos superiores. Nós vamos crescendo cada vez mais. Então a gente tem que lembrar, quando nós estudamos esse processo evolutivo, a gente olha hoje para esses criminosos, para essas rebeliões, para essas guerras que acontecem, como algo do presente, algo desse estado, mas que esses espíritos vão evoluir, eles vão progredir para alcançar um estado melhor. Então é importante que, ao termos essa compreensão, nós também tenhamos essa visão fraterna, apesar da corrigenda que é necessária. Nós sabemos que os presídios ainda são necessários, nós sabemos que algumas punições ainda são necessárias, exatamente porque aquele indivíduo precisa de uma restrição. Mas nós vamos perceber o quê? Que a ideia equivocada que nós temos de você prender alguém, de você punir alguém, é uma ideia imediatista. Não é algo educativo. Nós chegamos a falar sobre isso. O nosso sistema carcerário, o nosso sistema penitenciário, não tem uma visão educativa, ele tem uma visão punitiva. Mas a gente só vai conseguir ter uma visão educativa a partir do momento em que nós desenvolvemos o sentimento de amor pelo semelhante. Não é o amor por alguns semelhantes, é o amor pelo semelhante, cada um tomando remédio de acordo com a sua necessidade. Exato, você pune o efeito sem se preocupar. Quantas crianças hoje, em todas as partes do mundo, se comportam como delinquentes pelo fato das circunstâncias que acabam interferindo na sua evolução, no seu desenvolvimento? E o que serão desses espíritos? Quantos deles conseguirão resgatar aquele tempo, aquelas oportunidades perdidas? Quantos desses delinquentes hoje se tornarão no futuro criminosos? E a sociedade se preocupa muito pouco com isso. Nós queremos viver bem. O nosso viver bem. Não viver bem do outro. E aí é uma consequência natural. É um processo trabalhoso, educativo, que somente o sentimento de amor é capaz de fazer. Quando você fala um médico, qual é o melhor médico? O melhor médico é aquele que trabalha com amor. Claro que ele tem que ter competência, mas nós temos muitos médicos competentes que são completamente indiferentes ao sofrimento dos pacientes. Então, se você estuda e você age com amor, você vai ser o melhor profissional.
Se você é um professor, você que tem o seu trabalho, a sua profissão, quantos na mesma área que você trabalha são indiferentes com os clientes? E quantos são aqueles que são atenciosos, educados, verdadeiramente fraternos com os seus clientes? Um comerciante, um professor, um policial. Qualquer área que você trabalha. Então, em qualquer ação, quando você coloca a sua dose de amor, tudo se modifica. Você modifica a si mesmo, como modifica também a pessoa que sofre a influência do seu amor. Só que a gente fala de amor, o amor ele é um sentimento banal. Que se fala tanto do amor paixão, do amor desejo, do amor apego, que o amor verdadeiro de você tratar bem uma outra pessoa acaba sendo ignorado. E infelizmente nós vemos que a mídia hoje muito pouco relata as grandes manifestações de amor. É muito mais fácil você relatar um crime que aconteceu do que você relatar uma atitude nobre de alguém. De você falar daquilo que tem positivo na sociedade. De você falar que tem positivo no coração das pessoas. Não, a gente só fala do mal, só fala da dor. A Miriam colocou, a sociedade está muito focada em esterilizar mulheres, prender melhores. Falar de amar nesse meio é ser um louco e passivo, exatamente. Só que Jesus era aquele louco que não era passivo, ele era muito ativo na difusão daquele sentimento. Porque dá essa ideia. Ser passivo sendo bonzinho e não ativo fazendo o bem. É aí que o amor se manifesta de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais intensa. Vamos para o próximo texto. Fenelon. Bordeaux, 1861, quando foi publicado quando foi recebida essa mensagem. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Essa frase inicial diz assim, que, como eu coloquei para vocês no início, um criminoso, muitas vezes, ele é apaixonado por alguém, por alguma coisa. Ele chega em casa, o cachorro pula, ele ama o cachorro dele, chega em casa, vem a criança, abraça, ele fica apaixonado, rola no chão, e fora dali ele é um criminoso. É um assaltante, é um traficante, é um sociopata, uma pessoa que vive aquela doença social, né, de provocar toda essa dor, todos esses problemas. Então mesmo esses que são os mais instintivos, têm esse sentimento de amor. Tanto que ele diz assim, se mexer com meu filho eu mato. Por que ele mata? Mata porque tem um instinto. Mas por que o ato de matar? Porque ele ama aquele filho. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam no coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos, a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Misantropos são aqueles que se isolam, não tem amigos, não se interessa em ter amigos, não quer receber nada de ninguém, não quer fazer nada de ninguém. Inicialmente a imagem que a gente tem é aquele indivíduo que vive numa caverna no alto de uma montanha. Mas hoje a gente pode colocar aqui alguém que fica fechado dentro de 4 paredes, vivendo ali a sua vida, vivendo as suas fantasias, sem se preocupar em nada, em colocar o pé para fora para saber assim, no que eu posso ser útil para alguém. Na verdade ele quer saber assim, eu preciso de alguma coisa, quem vai fazer? E não simplesmente dizer, alguém precisa de alguma coisa, eu vou ver se eu posso ajudar. Então ele vive naquele mundinho dele, e hoje nesse meio tecnológico nós temos aqueles que amam seus celulares, amam seus computadores, amam seus animais, amam suas propriedades, e muito pouco se preocupa com a sociedade. E isso parece que está virando uma tendência das pessoas se tornarem cada vez mais isoladas, em virtude da corrupção, em virtude das frustrações, em virtude da violência.
Então, na verdade, nós temos aqueles que são os heróis da resistência. São aqueles que resistem a essa tendência do instinto a continuarem manifestando esse sentimento mais elevado. E continua. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que fizerem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Ou seja, a pessoa fala assim, reencarnação? Não, eu não gosto, não acredito, porque na reencarnação ele vai gostar de outra pessoa, ele vai nascer em outra família e ele me pertence. Aquela pessoa me pertence. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Aqui, quando ele fala da nossa nova doutrina, a gente tem como preceito fundamental da doutrina: fora da caridade não há salvação. E fazendo uma interpretação correta daquilo que diz respeito a esse pensamento, a caridade nos coloca em contato com as dores alheias, faz com que nós nos preocupemos com as dificuldades do outro, faz com que nós desenvolvamos esse sentimento nobre que é o amor. Aliás, quando nós nos orientamos nas instituições a respeito de uma dificuldade que nós estamos vivendo, ou mesmo conversamos com os espíritos sobre problemas que nós estamos, infelizmente, vivenciando, a primeira coisa que é recomendada é: você não tem vontade de fazer um trabalho de caridade? Então nós entendemos assim que quando se fala de recomendar para alguém a prática da caridade, na verdade é uma medicação que está sendo prescrita para que ela possa permitir que esse sentimento se desenvolva. Porque grande parte das dificuldades que o ser humano lamentavelmente vive hoje diz respeito ao seu próprio egoísmo. Ele cria seus próprios problemas por não saber conviver com sua família, com seus companheiros, seus parceiros, seus colegas. Ele quer viver o mundo do jeito dele, só que o jeito dele nem sempre é o jeito do outro. E quando nós começamos a viver a caridade, daquela autodoação, na verdade é uma medicação que tem por objetivo esse desenvolvimento. E mesmo nós, que temos a oportunidade, não necessariamente de praticar a caridade institucionalmente. Eu faço parte de um grupo que faz isso. A caridade se pratica o tempo todo. Você está na rua, alguém tropeçou, você ajudou a levantar, é caridade. Alguém deixou cair alguma coisa, você pega e devolve a caridade. Alguém precisa de uma orientação e você presta essa orientação, é caridade, você não tem obrigação de fazer aquilo. Então tudo aquilo que nós fazemos de boa vontade e da nossa iniciativa, isso é um sentimento de caridade. E se nós temos a oportunidade de fazer com que isso se torne uma rotina para nós, certamente é aquele, para quem não precisa do remédio, só que todos nós precisamos, né, pelo nosso estágio evolutivo, mas não daquele remédio para tratar a doença propriamente, nós estamos constantemente tomando aquele tônico. É aquele tônico diário que vai nos fortalecendo cada vez mais. Se nós colocamos como filosofia de vida isso.
a minha filosofia, eu quero ser feliz e quero fazer os outros felizes. Se eu tiver essa filosofia como diretriz para a minha vida, todos os dias eu tenho a oportunidade de crescer um pouquinho mais. Porque eu nunca vou ser feliz em detrimento do sofrimento do outro. Porque a minha felicidade vai depender da felicidade do outro. E aí então eu coloco isso em prática em qualquer situação do meu dia a dia. Hermes colocou, quando as pessoas realmente entenderem que fazer o bem aos outros é maravilhoso, o mundo se torna melhor. Todo mundo consegue fazer isso ainda. Só que na verdade esse bem que é praticado é um bem ainda muito restrito aos nossos próprios interesses. É um bem ainda muito limitado na troca, na reciprocidade. Ele é condicionado àquilo que eu vou ter como benefício. Mas quando nós colocamos assim, eu espero fazer os outros felizes, porque eu também serei feliz, aí sim tudo vai se modificar. Mas ainda assim nós teremos muita resistência, porque vivemos num mundo em que as pessoas não aprenderam ainda a viver esse sentimento. Conhecem Jesus, conhecem suas religiões, conhecem suas filosofias, mas não conseguem vivenciá-las ainda. E continua. Aqui. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio. Não façai aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acreditei, olha, prestem bem atenção nessa orientação. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Então o que nós percebemos hoje, lamentavelmente, bom dia pessoal, é essa desilusão. As pessoas dizem assim, olha, eu não acredito mais no ser humano. Para mim todas as pessoas só fazem o que querem, para mim todas as pessoas não se importam mais umas com as outras. Se nós acreditarmos nisso, nós estamos nos fechando dentro da mesma condição. Porém, o que os Espíritos nos instruem é que esse estado que esses indivíduos se encontram hoje é um estado temporário. Que mesmo que eles não queiram, eles viverão experiências que vão fazer com que essa carcaça, ou essa couraça que foi criada, que ela se quebre. Então nós temos que viver com esperança, porque se hoje alguém não pode entender, no futuro ele vai entender com muito sofrimento. E aí nós temos aquele pensamento que diz assim, ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Então a gente vê que é nessas situações de dificuldade, de crise, de dor, de sofrimento, que as pessoas precisam de mais amor. Só que é um amor educativo. Não é aquele amor, como a gente conversou há pouco, aquele amor passivo. Ah, eu perdoo tudo que você faz, então não tem problema. Não. Muitas vezes você precisa tomar um comprimidinho para tirar uma dor de cabeça, mas muitas vezes você precisa amputar uma parte do seu corpo para conter uma doença. Só que essa sabedoria de aplicar o amor na dose certa é algo que nós ainda confundimos. Nós não conseguimos ainda dosar esse sentimento. Esse é um problema. Hermes colocou, dá-nos a impressão que fazer o bem é ser taxado de bobo, otário. Isso acontece com aqueles que pensam naquilo que os outros pensam, né? Pensemos em nós como nós sentimos. Então nós temos, né, que, como nem Mato Grosso fala naquela música, né, dizem que sou louco por pensar assim. Que assim seja. Porque é essa loucura que nós queremos alcançar. Essa loucura que foge exatamente dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. E continua. Este é um ímã, de novo aqui, né? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir. E o seu contato
vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos cansei, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. E para finalizarmos, mensagem de Sansão. Obrigado, Cindizinho. Sansão, que era, como eu comentei no início, colaborador, trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele trouxe essa mensagem em 1863. Ele diz assim, item número 10. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Tão justo é esse pensamento, que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro, e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar bem alto, para julgar sem as restrições da matéria, e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família irá reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podereis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois de vossa parte sereis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos, dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que essas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão seus cursos. Essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal maneira vos modificades para melhor, que aceitai hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Pois daqui a 100 anos aceitará também, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. Aqui é interessante porque quando fala nessa metade das pessoas inteligentes, nós falamos daqueles que são e daqueles que não são espíritas. Simplesmente a ideia do amor, a ideia da fraternidade, a ideia da reencarnação, como a gente tem visto na mídia recentemente.
Então as pessoas estão simplesmente se abrindo cada vez mais a essas ideias, independente de estarem vinculadas ou não a uma instituição, ou ao espiritismo como religião. Então, mais uma vez, hoje que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. Então é interessante que a gente vê assim. Ele falava das ideias ditadas dos espíritos, falando de psicografias. Hoje nós temos o livro, hoje nós temos os filmes, hoje nós temos os programas de televisão, hoje nós temos as entrevistas que são realizadas publicamente, falando sobre o amor, sobre fraternidade. E as pessoas aceitam isso hoje com naturalidade. Independente de falar de mediunidade, independente de falar de manifestação espiritual, de fenômeno, elas simplesmente ouvem a mensagem com naturalidade. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. Isso falando agora sobre tudo aquilo que aconteceu na Europa, né, do iluminismo, da Revolução Francesa, das novas ideias dentro das áreas econômicas, tecnológicas, filosóficas, religiosas, tudo aquilo que aconteceu naquele período. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se unirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre todos os povos. Um detalhe importante que a gente tem que lembrar é que quando nós falamos sobre o sentimento de amor, ele não é restrito apenas àquilo que os espíritos falam dentro da doutrina espírita. Nós veremos, e estamos vendo, dentro das religiões, uma vivência diferente desse sentimento. As pessoas de qualquer parte do mundo estão buscando e trabalhando pela difusão desse sentimento. Hermes colocou, né, você começou lendo assim: amai para ser desamados. Não implica condição? Será que não podemos amar sem esperar que os outros nos amem? Não seria mesmo esse amor, verdadeiro amor? Jesus amou a todos e, no entanto, não esperava ser amado. Na verdade, o que o Espírito fala aqui para nós que somos discípulos, nós não temos ainda condições de vivenciar esse sentimento na sua forma mais pura. Então ele trata de uma realidade. Não adianta dizer para você: ame incondicionalmente, até a hora que você tira o seu carro da garagem, até a hora que uma instituição liga para sua casa pedindo doação. Aí a gente muda completamente o sentimento. Então, na verdade, a gente começa a vivenciar esse sentimento de reciprocidade a partir do momento em que nós oferecemos. Nós semeamos e colhemos. Então é nesse sentido que ele trata para nós. O Nando colocou: fiz esse estudo ontem na Casa Espírita e 2 alunos não aceitam que o mundo está melhorando, estão com o coração endurecido, que não conseguem enxergar melhora. Eu pedi para eles procurarem parentes, pessoas mais velhas, e fazer uma pesquisa, perguntar a elas como era 50 anos atrás. Bastava, Nando, você pegar um livro de história e você colocar assim: olha o que aconteceu durante a Segunda Guerra, olha o Brasil como era com a escravidão, olha quando nós tínhamos a pena de morte, como era tão simples. Então, na verdade, quando nós falamos sobre essa necessidade de imediatismo desses resultados, isso é resultado da impaciência que nós ainda trazemos, né? Tudo, grandes modificações, não tenhamos dúvida disso. Só que pelo fato de nós estarmos ainda ligados, focados ao nosso presente, e vemos assim apenas aquilo que acontece agora, porque o que esses alunos conhecem é daquilo que eles conseguiram entender. Qual a idade deles, Nando? Só para ter uma ideia. Só para colocar aqui. Uma tinha 50 e a outra... Outro velho também. De qualquer forma, assim, a realidade deles é o quê? É o momento em que eles atingiram a adolescência, que é quando começaram a se tornar mais conscientes, até a idade que eles estão agora.
Então, na verdade, eles estão avaliando o mundo nesse período. Só que quando nós falamos em evolução, nós falamos de encarnações, gerações e mais gerações. É uma visão limitada. Esse é um grande problema que nós temos. O Destruction colocou, buenos dias, porque a gente que mala, que não mira a seu próximo. Egoísmo, o sentimento de egoísmo, que se preocupa muito mais com as suas próprias necessidades, e é natural que isso aconteça, porque todos nós buscamos o nosso bem-estar, todos nós buscamos as nossas próprias realizações. Então, pelo fato de termos ainda essa visão, limitada apenas ainda naquele momento, naquela nossa necessidade, a gente não tem preocupação com o que o outro sente. Então, felizes daqueles que conseguiram ampliar a visão para perceber no próximo alguém que pode ser ajudado. E isso para nós é muito positivo, porque faz com que nós também desenvolvamos esse sentimento da forma mais pura, mais verdadeira. Mas a gente só vai perceber isso ou através do entendimento claro do amor que nós desenvolvemos, ou através da dor. A dor faz com que todos nós despertemos. É a dor moral, é a dor afetiva, é a dor física. Para quem não conseguiu ainda despertar pelo bem, vai despertar através da dor. E como nós temos aquele pensamento, ou nós crescemos pelo amor ou crescemos pela dor. E continuando, para a gente poder fechar. A Érica colocou, antigamente a polícia servia para acalmar os bêbados e resolver brigas de vizinhos. Hoje temos a violência no Rio. Mas sabe o que acontece, Érica? A gente não pode desconsiderar a quantidade de pessoas que encarnaram nesse tempo todo. A estatística mundial trazia uma previsão, na época da Segunda Guerra Mundial, de aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas. 70 anos depois, nós estamos com mais de 7 bilhões. Então, triplicou a população, triplicaram também os problemas. E nessa fase de modificação, de transformação, são muitos aqueles espíritos que ainda vivem essa perturbação. Esse é um grande problema que nós vemos hoje. Então a gente fala, mas nós temos mais violência. É mais gente passando necessidade, é mais gente passando fome, mais gente desempregada, mais gente sofrendo com todas as mazelas da sociedade. Consequentemente, nós potencializamos também essas manifestações. A gente lembra, Hermes, aquela música da seleção, 120 milhões em ação, salve a seleção. 40 anos depois, nós temos ali quase 200 milhões. Então são 80 milhões de pessoas só no Brasil nessas últimas 4 décadas. É muita gente. Dudu colocou, trazemos coisas guardadas que deixamos sempre para lá. Vem a dor e ela chega, Também essas manifestações acontecem. A Miriam lembrou também, tínhamos outro tipo de violências silenciosas, que não eram filmadas, postadas no Facebook, sim. A educação era diferente, a vida em sociedade era diferente. Osmar colocou, os problemas estão concentrados nas grandes metrópoles, os grandes problemas de vivência social, mas no espírito, não importa onde o indivíduo esteja, ele continuará vivendo isso. Ele vai ter ali problema de desilusão afetiva, de vícios. Se você for lá na Amazônia e chegar numa cidadezinha na beira de um rio, e você for investigar, você vai ter ali gente que mata, gente que morre, gente que sofre. Então os grandes problemas sociais se manifestam naturalmente onde há maior concentração. Mas a dor do ser humano, não importa se ele nasceu no Rio de Janeiro, não importa se ele nasceu em Budapeste, não importa se ele nasceu em Tóquio, não importa se ele nasceu no Alasca, ele é um espírito vivendo experiências de espírito numa condição de provas e expiações. Para fecharmos, vamos lá. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação dessa máxima bem compreendida. Amai muito para ser desamados. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, o nosso estudo de hoje,
lemos aqui então essas 3 mensagens desse primeiro item das instruções dos Espíritos do capítulo 11, para nos ajudar aqui nesse entendimento. Então estabeleçamos aquela filosofia de vida para nós sermos felizes e também fazermos os outros felizes, deixando um condicionado ao outro. Quanto mais feliz eu sou, mais eu consigo fazer o outro feliz. Quanto mais felicidade eu dissemino, mais felicidade eu tenho para mim. E isso no nosso dia a dia, nas situações mais simples. Eu me recordo de uma palestra não, de um bate-papo que foi realizado pelo Luiz Antônio Gasparetto, pelo espírito, como é que chama o espírito que ele trabalha? O Calunga, né? É Calunga o nome dele, né? Confirma para mim, por favor. Que eu acho que é esse o nome dele. É Calunga, né? Beleza. Então o Calunga estava dando uma palestra. Ele falou assim, é interessante, porque vocês não percebem isso. Ele fala daquele jeito bem desbochado dele, né? Bem engraçado, bem natural, espontâneo. Ele diz assim, vocês não percebem. Mas no mundo espiritual, pessoas comuns como vocês vivem num ambiente onde vocês agradecem tudo, onde vocês elogiam tudo, porque no mundo espiritual você aprende a fazer isso. Alguém que aparece para você, que tem ali uma ação nobre, ele é elogiado com naturalidade. Aqui vocês não percebem nada. Aqui vocês só querem saber aquilo que traz lucro. Então lá, se o indivíduo, ele usou esse termo, né? Se o espírito dobra um lençol, essa dobra é elogiada porque ele fez bem dobrado. Porque mesmo que não estivesse bem dobrado, ele fez com o melhor que ele tinha. Então ele pode não ser elogiado pelo resultado, mas é elogiado pelo esforço. Então elogios, afeto, são elementos que são dados em abundância no mundo espiritual. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem ainda aquela resistência, aquela dificuldade de expressar, de agradecer, de elogiar. Lembra daquelas palavrinhas mágicas que a gente conversou? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, até logo, desculpe. E como diz Madre Teresa, para a gente poder fechar, distribua amor onde quer que você vá. Primeiro dentro da sua casa, depois para o seu vizinho de porta, depois na rua por onde você anda, no seu ambiente de trabalho. Seja você, no seu sorriso, a expressão do amor de Deus. Fechando por aqui então, pessoal.